Então, boa noite a todos e todas. É um prazer tê-los aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês, tirando as dúvidas. Então, acho que todos me conhecem depois de quatro módulos aí. Meu nome é Aline, Luciana Mendes, e passamos aí um bom tempo juntos, né, nessa telinha, desde o ano passado. Demorei um pouco até para enviar as aulas, porque sou uma pessoa bastante minuciosa, gosto de ficar fazendo todas as coisas nos mínimos detalhes, com muito carinho para vocês, para que a aula seja gostosa e vocês compreendam bem. Então, eu vou para a primeira pergunta. A primeira pergunta fala assim, ó, o sistema endocannabinoide é muito ativo nos filhotes, né? Seriam seriam esses cuidados? Devo diminuir dose em filhotes? Bom, eu acho que de repente a pessoa deve ter perguntado se teria algum cuidado, né, com o filhote. Eu falei em algumas das aulas que uma não seria contraindicação, mas de repente uma atenção maior com alguns casos específicos, como eu citei lá na aula, né? E os animais jovens, filhotes e animais adolescentes, né, mais ou menos até um ano, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esses filhotes. Eu falo assim que é uma questão de redução de danos. Né? Por exemplo, eu trouxe alguns casos clínicos aqui para vocês. E nesse caso clínico tem um pastor alemão que era filhote na ocasião. E o pessoal não conseguia identificar o que ele tinha, apesar dele ter feito muitos exames, já ter tomado alguns remédios e nada resolvia o problema do cachorro. Daí eu consegui entender o que ele tinha. E falei para ele, olha, a gente tem duas opções. Ou vai tomar esse monte de remédio e pode ter tantos efeitos colaterais, ou podemos tomar, quer dizer, ministrar a cannabis, também tem esses efeitos. Né? Então, é redução de danos. Esse cachorro ele precisaria tomar um anti-inflamatório e analgésico por muito tempo. Ele acho que tinha 7 meses, teria que tomar até um ano e 2 meses. E eu achei melhor, no caso dele, que ia precisar usar por um longo tempo, né, esses medicamentos, fazer uso da cannabis. Mas assim, não é porque é filhote, porque é adulto, qualquer indivíduo nós devemos usar a menor dose possível. A dose ideal. E qual que é a dose ideal? A dose ideal é aquela menor possível, que consegue combater os sintomas, né, que consegue controlar os sintomas que o animal está apresentando, sem ter tantos efeitos colaterais. Ou, melhor ainda, não ter nenhum efeito colateral negativo. Né? Então é esse cuidado que deve ter com o filhote. Agora, teve pessoas que já me perguntaram em outras ocasiões, eu posso dar como preventivo, né, para um filhote? Eu tinha essa mentalidade quando eu comecei a estudar. Como preventivo não deve dar, porque o sistema endocannabinoide dele está muito ativo, como está até mesmo aí na afirmação no início aí da questão, né? Tá muito ativo, tá é como se fosse um carro novo, né? Tá a todo vapor. Então, quando você ministra cannabis para um filhote ou, né, para uma criança, um adolescente, você pode prejudicá-lo futuramente. Então, o ideal é tentar evitar, mas se tiver que usar algum outro medicamento e a cannabis for menos danosa, eu prefiro a cannabis. Bom, tem uma segunda questão aqui e diz o seguinte: prof, como faz para comprar? Não entendi direito. Faz o receituário e encaminha o tutor para a ONG? Ou o VET compra da ONG e depois fornece para o tutor? Bom, eu falei lá na aula de direito, né, legislação, é claro que eu não tenho a propriedade para falar com um advogado, né, mas nós não podemos, segundo a lei aqui do Brasil, intermediar compra, venda ou doação. Tudo isso é considerado tráfico, tá? Prescrever não está contra a lei, tá? O que você não pode é pegar o óleo e vender para o tutor. Isso daí é tráfico de droga, né? A gente está vendendo maconha, cannabis, né? É que a gente usa o termo bonitinho cannabis quando se refere a medicamento e maconha quando é um termo pejorativo, quando é alguém que está fumando, fazendo uso adulto, ou quando se refere ao tráfico. Mas é tudo maconha, né? Então, quando você faz essa doação, essa venda, você está fazendo tráfico de drogas, tá? Então, não recomendo de jeito nenhum. Você vai fazer o receituário, faça também um relatório por que você está indicando aquele óleo para aquele animal, para aquela situação, para aquela enfermidade,
tá? Isso vai te dar um resguardo maior, resguardo também para a associação, ou ONG, né? Geralmente a gente usa o termo associação. E antes, eu também falei isso, tá? Antes de você atender esse paciente, ele deve assinar um termo de consentimento, ou um termo de ajuizamento, tá? Porque isso vai te proteger também, porque nesse termo está dizendo o seguinte, que é uma terapia que ainda não está regulamentada e que nós não estamos prometendo cura, mas sim melhora da qualidade de vida. E também que ele autoriza o uso de imagem, né? Dos animaizinhos dele, porque é onde eu uso para falar para vocês e é o que a gente vai usar para poder mandar lá para o CFMV. Tivemos uma reunião ontem e semana passada no Congresso e o Daniel Montezuma pediu para que enviasse para ele. Então você imagina, né? A gente tem os vídeos do antes e depois, a força que não dá essas imagens, né? E depois fornece para todo. Então, o veterinário não deve comprar e fazer essa intermediação, tá? Então, o veterinário, ele tem que se restringir a fazer a prescrição, como qualquer outro remédio. E ela pode indicar, a pessoa que está prescrevendo, né, o médico que está prescrevendo, pode indicar uma associação da confiança daquela pessoa, tá? E qual que é a associação de confiança daquela pessoa para quem nunca prescreveu, né, que não tem assim uma direção, né? Então vai conversando com os colegas, porque o que que eu penso, né? Eu tenho que oferecer um óleo de melhor qualidade possível. Como não temos uma regulamentação, então é o que tem para hoje, tá? E o que tem para hoje já algumas associações conseguem fornecer uma cromatografia, ou seja, a gente sabe mais ou menos os canabinoides que tem ali, a porcentagem de cada um. Então, 50% de THC e CBD, é 3 para 1, ou seja, né, mais de THC e menos de CBD, e assim por diante. Então, tem algumas associações que já fornecem esses laudos para gente, que dão essa gama de opções para tratarmos os nossos pacientes, né? E eu vejo também um atendimento ao tutor, né? Então, de repente, o acolhimento ali não é legal, demora 3 dias para responder, o óleo demora 15 dias para chegar. Se é um paciente terminal, ele morre e o óleo não chega, né? Então, eu tomo como parâmetro outros colegas que usam, né? E levo em consideração essas questões que eu falei para vocês. Gostaria de saber como agir para nos defender legalmente sobre a prescrição. Desculpe a ignorância, mas seria receita branca normal? Como eu acabei de falar, nós não temos uma regulamentação ainda. O Montezuma, ele falou que espera que até o aniversário dele, que é se eu não me engano é julho, né, esteja tudo ok, mas que antes de findar o mandato deles, que seria meio do ano que vem, ele espera que esteja tudo regulamentado. Enquanto isso, é receita branca normal, mas os médicos eles têm que usar receita azul e receita amarela, dependendo da quantidade de THC. Nós ainda não precisamos, a receita branca normal mesmo. Como começar? Posso atender online no começo? A nossa legislação, a nossa regulamentação da medicina veterinária não permite atendimentos online, tá? Isso foi permitido apenas para os médicos que tratam seres humanos, médicos de humanos que eu falo, durante a pandemia e parece que agora regulamentaram de forma definitiva o atendimento online. Para veterinário não pode, não é permitido. Então, você tem que, por onde começar, você deve começar no seu consultório mesmo. Então, chega lá o paciente, se você acha que tem indicação para cannabis e você sente que aquele tutor é receptivo, então você pode começar a falar. Eu tinha muito medo no começo. Em 2019, ninguém prescrevia, a gente não sabia direito como agir. E o que que eu fazia, né? Pela minha experiência. O que que eu fazia na ocasião? Quando vinha... foi o caso do pastor, falei para vocês, olha, tem essas duas opções. Então, tem esse tanto de remédio e esse remédio aqui. Né? Esses são os danos que pode causar, os efeitos colaterais, e esse é dessa forma, né? Que além de tratar a dor do seu animal, pode tratar outras coisas também. Então você tem que mostrar para eles os lados negativo e positivo dos dois tratamentos, daí fica a critério da pessoa escolher. E também tem a ver também com a questão do poder aquisitivo da pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar por uma consulta de cannabis, que no meu caso é diferenciado o valor, e também toda a questão do óleo, né, em si, né? Se for um óleo, por exemplo, da Brace, né, você tem que pagar o frete, que é um pouco mais longe, né? Então tem que ver tudo isso.
A quinta pergunta. Tem usado o Santa Planta do Uruguai. Esse termo de consentimento de associações tem modelo? Tenho sim, inclusive está lá nas aulas. Ai, a nanotecnologia é o meu sonho de consumo. A nanotecnologia do óleo já é uma realidade no Brasil? Isso eu falei lá na apresentação também, tá? Não é uma realidade ainda no Brasil. As únicas formas que estão permitidas para uso no Brasil é o óleo, o spray nasal e a pomada. As únicas formas que estão disponíveis, disponíveis não, que são permitidas no Brasil. E os preços dos óleos são acessíveis? Daí depende, né? Para uma pessoa que ganha R$ 1.200, para uma pessoa que ganha R$ 20.000, são realidades diferentes. Então, o que é acessível, né? Eu posso te falar em valores. Então, assim, a média dos óleos, né? Eles variam de 250 até R$ 1.000 na veterinária, tá? Para óleos destinados aí para pets. Então seria mais ou menos esse preço. A associação que geralmente eu encaminho atualmente, em torno de 350 a R$ 400. Um frasco de 30 ml. É ml, né? Aprendi no curso Vet BR. Não é mls, é ml. 8. Hipersensibilidade a canabinoides. Como identificar? E como proceder? Reduzir dose ou suspender completamente? Não tem como saber se o animal ele é hipersensível aos fitocannabinoides, porque canabinoides a gente fica sem saber se é o endo ou se é o fito, né? Então a pessoa provavelmente está se referindo aos fitocannabinoides, que são os canabinoides externos, porque não temos só fitocannabinoides, temos canabinoides sintéticos também. Tá? E como que você vai identificar? Só fazendo uso. Por isso que eu sempre recomendo, né? Aliás, o Retan Russo que recomenda, baixo, começa baixo, segue lento e permanece baixo. Tá? Então, sempre com muito cuidado. Porque se esse paciente começar a apresentar efeitos colaterais, tem dono que dá chilique. Tá? Então vocês têm que ser muito criteriosos, não é bagunçado a medicina canábica e tem que ter muita responsabilidade, estudar bastante. Não é porque vocês fizeram um curso aí de 5 horas que vocês estão ok, vocês podem começar. Isso não quer dizer que vocês têm que parar de estudar, continuem estudando. Comecem, mas continuem estudando. Por que eu tô falando que tem que ter muita responsabilidade? Eu sou paciente medicinal. Olha aqui meu broche. Né? Eu sou paciente medicinal. A minha médica, como eu já fazia uso de outro óleo com outro médico, e essa outra médica falava, você já não é mais virgem de cannabis. Então, ela já me passou uma dose, né? E eu, toda feliz, tomei a tal da dose. Quando eu cheguei na clínica, eu tomei de manhã, era umas 8 horas da manhã, quando eu cheguei às 9 horas na clínica, eu não conseguia atender. Eu precisei cancelar toda a minha agenda, aquilo começou a revirar meu estômago, minha pressão baixou, eu comecei a me sentir muito mal. É claro que o nosso paciente, os cães e os gatos e outros animais, não vão dirigir, não vão atender nem fazer cirurgia. Mas, vamos sim ter um pouquinho de respeito com eles, né? Sensibilidade, porque o cachorro não vai falar, ai, tô vendo turvo, ai, tô passando mal. Você só vai ver o sinal clínico, né? Então você vai conseguir verificar se o animal tá com uma ataxia, uma deambulação de cabeça, né? Muito sonolento. Mas antes que isso aconteça, ele pode se passar mal. Ele pode se sentir com a boca seca, um mal-estar, isso a gente não vai saber. Então é muito importante fazendo gota a gota. É claro que tudo depende de cada caso. Se você está com um paciente terminal, um paciente com muita dor, né? Hoje eu atendi um cachorrinho que eu precisei começar com 2 gotas 2 vezes ao dia. Ainda falei para ela, isso é uma dose para um cachorro que não está tão grave, é um cachorrinho de sinomose, né? Que não tá, quando o cachorrinho não está tão grave, 2 e 2 gotas é para um paciente que já está com 20 dias de tratamento. Né? Então, tudo depende, tá? Mas na maioria das vezes, sempre comece com a menor dose possível. A 9ª pergunta. Gostaria de saber se a professora conhece o teste colorimétrico REAJA para o CBD e relação CBD-THC. Tenho testado os olhos com ele, queria saber se mais alguém conhece. Conheço, tenho o teste aqui, e testo na minha clínica quando o cliente chega, eu ganhei esse óleo aqui. A pessoa nem sabe que óleo que é, né? Então, pelo menos com o teste do REAJA. O REAJA, gente, para quem não conhece,
é uma empresa que desenvolveu reagentes químicos para identificar alguns componentes químicos, né? Então, lá no Reaja, eles têm 3 tipos. Tem o amarelo, que vai identificar a forma ácida, os canabinoides na forma ácida, para quem cultiva. O roxinho, que vai ver só CBD, e o azul, que vê CBD e THC. Tá? Então, geralmente, quem tem na clínica e quer testar o óleo dos tutores dos seus pacientes, recomendo que tenha os dois, o azul e o roxinho, o azul e o roxinho. Tá? Então, você põe uma ou 2 gotinhas do óleo num recipiente, daí pinga uma gota do roxo e uma gota do azul, dá aquela mexidinha homogeneizada, espera aí mais ou menos uns 5 minutinhos e ali você vai ter uma noção do que tem. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece com óleos importados, e às vezes com óleos que não tem cromatografia, é feito, entre aspas, no fundo do quintal, até mesmo eu já atendi pessoas que cultivavam para si, porque tem o habeas corpus, e queriam utilizar o seu óleo para o seu animal, né? Então, são reagentes, e nesse reagente você consegue identificar se é alto em THC ou alto em CBD. E como é que você sabe isso? Se você pinga, ele já começa a ficar azul rapidamente, muito intenso, significa que é alto em THC. Se ele começa a ficar rapidamente roxo e muito roxo, significa que é alto CBD. Daí vai falar, mas demorou muito para ficar roxo e ficou só um pouquinho roxo. Então, ele é alto em CBD, porém a quantidade de CBD que tem, alta, não é tão alta, né? Então, seria talvez aí um 3:1, um 5:1 e não 20:1, 10:1, né? Não sei se me fiz entender. 9. Quer dizer, 10, né? Vou para a 10ª pergunta. Quais seriam os efeitos da hipersensibilidade aos fitocannabinoides? O que o animal apresenta? São aqueles efeitos colaterais. Ele pode apresentar hiperemese, que é quando o animal começa a vomitar sem parar. Peraí. Qual seriam os efeitos? Então, geralmente é isso mesmo. O animal ele começa a ter esses vômitos sucessivos, né? Ele não para. Porque a cannabis ela ajuda a controlar o enjoo e o vômito. Mas se você der uma única gota e esse animal começa a vomitar, então ele é hipersensível. Outra coisa que não tem literatura, mas eu percebi. Eu fui atender uma cachorrinha também com sequelada de sinomose. Ela fazia uso de alguns medicamentos e eu sempre, muito criteriosa, bem lá no início, né? Começava com uma gotinha, era um óleo que eu não conhecia, de uma associação que eu nunca tinha utilizado, eu já tinha ouvido falar. E ela deu uma única gota. Essa cachorra chapou. Essa cachorra teve rotação do globo ocular, ficou hipotérmica, ela não estava responsiva. Daí eu falei, olha, tenta aquecer. A menina ela já tinha um pouco de prática, tinha uma creche lá de cachorro, já mexia há muito tempo com cachorro. E eu falei, tenta aquecer, mede a temperatura, isso, aquilo, outro. Fui orientando e tal. Eu falei, olha, não tá aumentando a temperatura. E eu pra entrar em live, né? Assim, minutos. E a mulher desesperada. Bom, ela levou pro veterinário. Conseguiu equilibrar lá a temperatura do animalzinho, né? Porém, ela não quis continuar o tratamento. Né? Ela ficou muito receosa. Claro que não ia matar a cachorra dela, porque era só aquecer o animal, esperar passar o efeito, que tudo ia ficar bem. Mas, enfim... Tem que ter bastante critério, tá? E daí você vai falar assim, o que eu faço, né? Então, depende do que ele aprende. Se é uma hiperemese, se você tiver um óleo alto em CBD, você pode pingar o CBD, que ele vai contrabalancear os efeitos do THC. E na maioria das vezes isso resolve. Um banho morno, a pimenta preta, esqueci o terpeno dela. Curcumina, não, Mas é a pimenta preta, tá? Na linguagem popular, a pimenta preta. Aquela que é moída na hora, não a pimenta que a gente compra no saquinho no mercado. Tá? Você pode pingar um pouquinho, pode pôr um pouquinho também debaixo da língua do animal, que ajuda ele a voltar. 11ª. Animal com insuficiência hepática não irá metabolizar com dificuldade, certo? É uma pergunta e também uma afirmação. Irá funcionar adequadamente? Devo aumentar ou reduzir a dose? Peperina. Não é peperina, é um outro nome bem parecido da pimenta. Bom, enfim. Eu vou lembrar e falo para vocês. Então, o animal que tem insuficiência hepática, a maioria dos fármacos são metabolizados no citocromo P450, que está presente no fígado,
né? 80% das drogas são metabolizadas no fígado. Então, quer dizer, se o animal tem um problema hepático, você não vai dar cannabis? Né? Se o animal tem problema hepático, tem convulsão, você não vai dar Gardenal, por exemplo? Se você não conhecesse cannabis, você não vai dar Gardenal? Vai dar Gardenal. Se o animal precisa tomar itraconazol, você não vai dar itraconazol porque tem problema hepático? Você vai dar, mas com muito critério. Tá ali mensurando um protetor hepático, né, dando um nutracêutico para dar um suporte para aquele animal, talvez mexer na alimentação. Então, pode ser que tenha mais dificuldade para metabolizar sim. Só que a minha indicação é aquela que eu falei lá na aula. Prestar atenção nas vias de administração. Isso é fundamental, gente. Tá? Então, se o animal ele tem já problema hepático, a minha indicação, a minha recomendação para que vocês tentem usar a via oromucosa, tá? Porque a via oromucosa, ela não vai passar de primeira passagem para o fígado. Ela vai ser absorvida ali, cai na corrente sanguínea e vai direto para o cérebro, né? Vai ser, já cai direto na corrente sanguínea. Agora, quando o animal engole, quando é um animal selvagem, um animal que é difícil de manipulação, ou, sei lá, não consegue encostar na boca do animal por algum motivo, daí a pessoa opta por pingar num alimento, alguma coisa assim, esse animal ele vai engolir, então vai fazer a via gastroentérica, ou seja, vai para o estômago, passa lá para o intestino, é absorvido, é metabolizado, a biodisponibilidade por essa via é bem menor, né? Demora de 2 a 4 horas para começar a fazer efeito. Então, assim, muitas vezes a gente tem que usar uma dose maior para atingir os efeitos terapêuticos, então, né, faria dessa forma. Então, eu acho que você deve reduzir. A dose da cannabis tem sempre ser a menor possível. Independente de ter problema em fígado ou não, sempre a menor dose possível, gente, tá? Professora, e o CRMV? O que significa essa autorização judicial? Então, o CRMV, há uns 20 dias atrás, ai, só por Deus, colocou lá um negócio na página deles lá do Instagram, falando que deveríamos pedir autorização judicial para poder prescrever cannabis. É uma coisa totalmente inconcebível, inadmissível. Entendeu? Como é que você tá com o cachorro morrendo lá, você vai ter, o tutor, né? Vai ter que contratar um advogado, ir no juiz, o juiz autorizar, para depois pedir o óleo, para depois chegar o óleo, faça-me o favor. Né? Isso aconteceu há 2 anos atrás com uma paciente onde estavam tentando importar um óleo, porque na época parece que não tinha, acho que é 3 anos atrás. O bicho morreu esperando. Né? E ontem foi conversado isso com o Montezuma. Ele pegou e falou, olha, inclusive esse caso serve para a gente colocar isso daí lá no processo. Porque o animal sofreu. E a gente não pode deixar esse animal sofrer, né? Esse animal teve momentos terríveis antes que ele morresse, porque a cannabis não chegou, porque não autorizaram a cannabis, entendeu? Autorizam um monte de coisa, autorizam eutanásia, autorizam que a gente use propofol, tramadol, morfina, metadona, mas não autorizam cannabis, né? Então, assim, Só que a conversa mudou. Ontem a conversa com o Montezuma já estava diferente, um outro clima, porque ele foi lá no Congresso, tá? Que teve um congresso de medicina canábica, ao qual eu participei semana passada. Ele estava lá, o doutor Eric Amazonas, ele foi o último a palestrar no segundo dia, e antes dele entrar, ele estava conversando com o Montezuma e um pessoal da Bican, né? Um colega, inclusive de faculdade, um colega nosso que está aqui, ele deve conhecer, né? Tava lá em reunião com eles ali na hora, conversando com eles. Né? Então eles puderam ver e falar, nossa, mas um congresso de medicina aqui no Expo Center Norte, né? O que esses veterinários estão metidos aqui? Então, assim, começou a dar um outro ar, né? Mais sério. E os veterinários estavam indo, não tem pedido no mapa, ninguém pediu. Mentira! A Kátia Ferraro ontem falou, é mentira, porque esse animalzinho que morreu, inclusive, nós fizemos o pedido no mapa. Vários veterinários isolados começaram a fazer pedidos para o mapa. Só que o que acontecia? A mapa, a Anvisa que tem que autorizar. A Anvisa falava, não, mas isso é coisa de bicho. Quem tem que autorizar é o mapa. Então fica naquela coisa e ninguém resolve nada. Enfim, né? Para resumir, e que eu falei já lá no começo, né? Que a nossa regulamentação está muito próxima de acontecer. E não se preocupem, tá? Não podem vender o óleo, vocês podem prescrever, tá? Tem leis que a gente pode se embasar, inclusive o nosso código de ética, que a gente pode prescrever, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. A 13ª pergunta. Professora, em que fase da sinomose podemos entrar com CBD? Na verdade, eu gostaria muito de deixar isso bem claro para vocês,
procurar evitar o termo CBD, porque a gente não usa CBD isolado. O CBD, se vocês pegarem lá algumas aulas, quando eu falo sobre o sistema endocannabinoide, é apenas um canabinoide de mais de 100 canabinoides que a planta possui. Então é uma injustiça a gente falar que vai dar um CBD para o animal, a não ser que você vai dar um CBD isolado. Aí tudo bem. Mas quando você se refere a cannabis, não use o termo CBD. Isso é muito injusto, né? Porque a planta, ela tem terpenos, flavonoides, ela tem várias substâncias, são mais de 70 substâncias que agem em sinergismo, modulando o nosso organismo. Tá? Então, em que fase você deve usar a cannabis ou óleo de cannabis para um animal com sinomose? Eu gosto, quando o tutor tem condições, desde o início. Tá? Então, desde o início eu estou usando um óleo, dependente da idade do animal também. Né? Eu gosto geralmente de óleo 1 para 1, quando está lá na fase um pouco mais crítica, de espasticidade, convulsão, eu gosto de um óleo mais alto em CBD. Então, é um óleo full spectrum, alto em CBD, não é CBD isolado. Então, a gente tem que corrigir a nossa fala e educar os tutores para que eles falem de forma correta. Tá? Eu sei que de repente a pessoa que fez a pergunta provavelmente quis dizer um óleo full espectro alto em CBD, muito provavelmente, tá? Mas temos que educar os tutores. Quando a pessoa me manda o feedback, eu dei óleo CBD, eu falei, ué, mas você comprou óleo CBD? Eu brinco com os tutores. Mas você comprou onde esse óleo? Porque o que eu passei foi full espectro, hein? Não é um óleo CBD isolado, não. Então, eduquem os seus tutores para que eles saibam falar e disseminar a medicina canábica de forma correta, não de forma preconceituosa, tá? 14ª, trabalho com emergências. O cão convulsivo que chega na emergência convulsionando, posso já entrar com CBD? Olha lá, de novo. Preciso de uma autorização especial do tutor? Vi em um fornecedor o diapersor nasal, deve ser o spray nasal. Essa via seria mais indicada? Bom, de novo, eu acredito que a pessoa que escreveu isso se referiu ao óleo alto em CBD, né? Quero acreditar que sim. Quando o animal chega convulsionando e você tem um óleo, você tem que sim pedir permissão para o tutor, tá? Porque se acontece qualquer coisa com esse cachorro morre, e essa pessoa fica sabendo que você usou, faz uma necrópsia, identifica o princípio ativo da planta, né, os fitocannabinoides no cachorro, você pode ser processado feio, tá? Não faça nada de um animal que o tutor não autorize, tá? Então, até na banhosa, você não pode cortar uma franja do animal se o tutor não autorizar, tá? Com a parte da medicina, então, é mais detalhada ainda. Eu já utilizei. O cachorro estava lá convulsionando, um labrador, chegou na clínica convulsionando, estava convulsionando desde as 5 horas da manhã, já eram 9 horas, e ele estava tendo crises sucessivas, e o dono estava junto. Eu falo dono, gente, isso veterinária antiga fala dono. O responsável pelo cachorro estava lá na clínica. Eu falei, olha, eu tenho óleo aqui da minha cachorrinha, né? Ela é paciente de cannabis. Eu posso pingar na boquinha dele? Ele falou assim, vai fazer algum mal? Eu falei, não vai fazer mal, vai ajudá-lo. Eu pinguei na boca do cachorro, mas assim, coisa de 5 minutos, o cachorro foi melhorando, né? E daí eu falei pra ele que o ideal seria esse cachorro continuar o tratamento com a cannabis, né? Porque tem todos os efeitos colaterais quando o animal ele usa o gardenal, né? Mesmo porque a gente nem sabia o porquê que aquele animal estava convulsionando, mas ele era muito gordo, gente, muito gordo, bem obeso. E só que o tutor não tinha condições de arcar com o tratamento, né? Se você parar para pensar do lado financeiro, sem ser emocional, sem ser na qualidade de vida, pensar no lado financeiro. Quanto custa uma caixinha de gardenal, gente? Né? Então tem que ver tudo isso, tem que ser bem realista. Se tem o spray nasal, assim como tem também a Abrace e algumas outras associações, é uma via muito legal, tá? Porque ali tem a mucosa e responde muito bem. Pode usar a via com spray, é bem legal, tá? Esse spray também pode ser espirrado também na mucosa oral, tá, gente? Pode utilizar sim. Ah, tá, a pessoa que tá, eu não sei quem falou, mas a pessoa tá se justificando, né? Eu falo CBT por hábito, né? Onde eu trabalho, não permitem o uso da palavra cannabis, aí o preconceito, né?
Se falar maconha, então, é despedida na hora, né? Mas eu me refiro ao óleo full mesmo. Então, legal. Se é para inglês ver, não tem problema. Vamos falar CBD. Óleo de CBD. Ou então você pode, sabe, utilizar o quê? Para ficar um pouquinho melhor. Então vou usar um óleo rico em CBD. Fala assim. Porque quem ouve CBD, se o tutor ouve CBD, ele vai propagar essa informação, né? Ai, meu cachorro tá tomando óleo de CBD. Não, seu cachorro não tá tomando óleo de CBD, minha querida. Tá tomando óleo de CBD, THC, CBN, CBG e tantas outras coisas. Tá? Então, é legal, né? A gente trabalha em alguns lugares, a gente tem que se adequar, concordo, mas usa o termo, ó, é um óleo rico em CBD, tá? É um óleo rico em CBD. Não fala mais cannabis. Se o problema vai doer no ouvido deles lá, então fala óleo de CBD, óleo rico em CBD, né? Mas quando for atender o cliente, tem que explicar. Olha, o óleo que o seu animalzinho vai tomar, ele tem CBD, tem vários outros componentes, tá? E a gente usa óleo de cannabis, tá? Ou um óleo rico em CBD. Fala dessa forma que é legal, porque quando for passar a informação, passa também de forma correta. Inclusive, depois dessa última postagem, estou meio que proibido de oferecer essa terapia. Sorte que atende outros lugares. É exatamente. Quem não permitir o uso da cannabis vai ficar para trás. É só isso. Né? E coitado dos animais que vão nessa clínica, né? Animais com mais de 20 quilos. Qual concentração usar? Nos slides dizia só até 20 quilos. Porque como eu atendo pequenos, eu acabei usando a minha realidade, tá? Pra passar pra vocês. Mas o animal eu atendi, eu não sei se alguém chegou a olhar o meu Instagram, um São Bernardo que tinha quase 80 quilos, tá? E daí a pessoa deve pensar, nossa, esse cachorro deve ter tomado um óleo aí a 10% e deve ter tomado aí umas 10 gotas 3 vezes ao dia. Engano! Esse cachorro tomou um óleo a 5% e ele tomava 2 gotas de manhã e 2 à noite para controlar a convulsão. Tá? Então, essa questão do tamanho tem a ver? Tem a ver. Mas o que mais tem a ver é o quão está desequilibrado o sistema endocannabinoide de cada um. E que isso pode acontecer de formas diferentes em indivíduos diferentes. Até mesmo gêmeos homozigotos, né? Falando de uma gestação gemelar humana, então 2 pacientes com o mesmo problema usam óleos diferentes, concentrações diferentes e dosagens diferentes, porque cada um é único, tá? Então, pode aumentar a dosagem conforme a necessidade do animal, mas eu sempre começo com a menor dose, tá? 16. Estou com uma paciente atópica, provavelmente alergia alimentar, mas está em estudo ainda a causa. É uma Yorkshire de 7 anos, inteira inflamada, se coçando muito e também tem pancreatite. Seria indicado? Quando vocês ouvirem a palavra inflamação, já pense em cannabis, tá? Porque a cannabis, ela tem um grande potencial anti-inflamatório e vai ajudá-la. Não é como usar como única terapia, tá? Então eu não vou mais usar nada. Apoquel, Citopoint, shampoo, nada. Vai continuar comendo ração e eu vou dar umas gotinhas de cannabis e a cachorra milagrosamente vai ficar bem. Não é assim, tá? A cannabis, em alguns tratamentos, ela entra como tratamento coadjuvante. Então, o animal vai continuar usando o shampoo medicamentoso. O ideal é que mude a ração, tá? Hoje em dia, quando o tutor tem condições de mudar para alimentação bioapropriada, é a melhor coisa que ele faz para a vida desse paciente, do seu animal, né? E também vai ajudar para pancreatite, tá? Então vai ajudar para modular a inflamação, a coceira desse animal. Inclusive tem uma amiga ontem que ela falou de um caso clínico, ontem a gente estava falando de casos clínicos, e ela curou a cachorra dela atópica. Falou que o olho ficava todo remelento, a cachorra com falha no pelo, se coçando, fedida. Sabe aqueles cachorros com malacésia? E também, né, que acaba atraindo. Ela conseguiu tratar da cachorra dela com um óleo rico, broad spectrum, né? Ou seja, é um óleo que não tinha um dos fitocannabinoides, nesse caso não tinha o THC, e era um óleo rico em CBD e CBN. A cachorro ficou muito bem, é indicado sim. Todos os óleos precisam ser diluídos no azeite? Não entendi isso. Tá? A cannabis é uma molécula lipossolúvel. Se fosse usada a nanotecnologia,
não precisaria ser diluído em azeite. Mas voltando para a nossa realidade, tem que se usar um meio oleoso, que é um meio, né, que vai incorporar a molécula da cannabis e vai ter melhor absorção. Tá? Então não é só o azeite, pode ser o azeite extra virgem, pode ser o óleo vegetal mesmo, de girassol, pode ser óleo de coco, MCT, que é um outro tipo de óleo de coco, que é de cadeias médias, né? Pode ser diluído no próprio óleo de sementes de cannabis, não aqui no Brasil, tá? Mas pode. Óleo em semente de uva, pode, mas não para animais, né? Pode qualquer tipo de veículo oleoso, tá? Desde que isso não faça mal para o seu paciente, que nem, por exemplo, o óleo de uva. A 18ª pergunta. Existe diferença entre a analgesia do THC e CBD? Se ambos têm efeito analgésico, por que vemos mais indicações de high THC para os casos de dor? Porque o THC ele é mais eficiente no caso de dor. Tá? Quando você usa um óleo alto em CBD para dor, ele vai ajudar, mas talvez você tenha que usar uma dose um pouco maior para atingir o efeito terapêutico, que é o controle da dor. Quando é um óleo rico em THC, você consegue atingir o efeito terapêutico, ou seja, o controle da dor com uma dose bem menor. Acho que isso aqui já foi, né? Ah, tá. De novo, acho que porque fica realmente isso, né? Os dois tratam as duas enfermidades, né? Várias enfermidades em conjunto. Daí, acho que a mesma pessoa deve ter perguntado, né? Se tanto o CBD quanto o THC tem efeito anticonvulsivante, por que indica mais o CBD para convulsão? Porque o CBD, ele é mais eficiente nos controles das crises convulsivas. A primeira aula que eu mandei para vocês, primeiro módulo, que na verdade eu ia deixar ele por último, mas eu coloquei para vocês se animarem, né, com a terapia canábica, com o curso em si, ela falou da Isis, né? A Isis é uma gatinha que eu consegui controlar as crises convulsivas dela, tirei todos os alopáticos e hoje a Isis usa um óleo alto em THC, né? A pessoa usa o termo high THC, um Quimiovar 1, né? Lembra Quimiovar? Quimiovar 1, que significa que é um óleo alto em THC. Tá? Mas no geral, lembra que eu falei, coloquei uma tabelinha lá para vocês, colorida, azul, laranja, que tinha umas setinhas assim, que eu tirei de um livro? Então ali é um norte. Tá? Então a maioria dos tratamentos para crises convulsivas é com alto CBD. Tá? E um pouquinho de... Se vocês se lembrarem também, devo ter falado da Charlotte Fidi, a menininha que começou toda essa questão do uso da cannabis para convulsão, né, no nosso século. Ela usa um óleo alto em CBD, usava, né, porque ela faleceu. Usava um óleo alto em CBD com um pouquinho de THC. Se eu não me engano, acho que era 0,3, que é o óleo de cânhamo, né? Mas o THC ele tem uma participação muito legal nas crises convulsivas também. Mas o indicado é sempre começar com alto CBD. Tá? Então você começa com alto CBD e vai sentindo como é que aquele paciente está reagindo. No caso da Isis, ela se deu muito bem com alto THC. É cada um, né? Aquela tabelinha que eu mandei para vocês, aquilo lá é um norte. Então você fala, pô, para dor e câncer eu uso um alto THC. Para convulsão, alto CBD. Mas eu tô dando alto CBD para esse paciente, eu tô vendo que não tem uma resposta do jeito que eu gostaria. Claro, você já fez todos os exames, já sabe o que o animal tem, né? Então eu vou tentar passar a dar um óleo 1 para 1. Poxa, não está funcionando, então vou passar a dar um óleo alto em THC. 3 para 1, 5 para 1, né? Então, você tem que ir sentindo mesmo, tá? Tem usado o Santa Planta, do Uruguai. Esse termo de consentimento, as associações têm modelo? Essa pergunta eu já respondi, tá? As associações... não sei se eles têm modelo, isso daí você tem que verificar com cada associação, não temos essa regulamentação ainda, mas eu disponibilizei lá nas aulas esse termo de consentimento. Quando escolher óleo full spectrum, broad ou CBD isolado? No Brasil, a gente usa o que tem para hoje, tá? E o que tem para hoje é sempre óleo full spectrum, para veterinário. Para humano, você já vai encontrar óleo CBD isolado na farmácia, por exemplo, da Prate e Dona Dulce. Você encontra o CBD isolado. E o Broad, né? Então, quando que você usa cada um deles? O Full Spectrum, eu gosto dele por causa do efeito entourage, né? E o Broad, quando o paciente ele tem com baixas doses, você consegue perceber
que ele tem uma sensibilidade ao THC. Como é que você percebe? Quais são os efeitos, né, que o THC pode promover para o animal? Lembra da curva em U? O efeito bifásico. O THC em baixas doses ele é ansiolítico, em altas doses ele é ansiogênico. Lembram disso? Né? Só que tem pacientes que são muito sensíveis ao THC, que mesmo em baixas doses, o THC ele acaba sendo ansiogênico, né? Vai deixar o animal mais ansioso, mais agitado. Então esse paciente eu não usaria o THC nele, usaria o broad spectrum, né? Essa colega que usou um broad na cachorrinha tópica é um óleo importado, que ela foi visitada por uns colegas, eu também fui, também recebi o óleo como amostra, né? Mas eles ainda não estão disponíveis para o mercado veterinário, tá? Pelo menos de forma legal, que são através das associações. E o isolado eu jamais usaria, não usaria de forma nenhuma, porque para você usar um CBD isolado, você tem que, às vezes, usar 40 vezes a dose do CBD isolado. Eu falo que o THC, ele é o nosso parapeito, né? Então, quando o animal ele começa a ter algum efeito colateral por causa da alta dose, quando você está chegando ali na alta dose e está passando daquela dose ideal, o animal começa a apresentar efeito colateral, que é a hora de você parar e voltar para a dose anterior, né? Qual seria o efeito colateral? Alguém lembra? Né? Então, o animal começa a ter deambulação de cabeça, fica muito sonolento. Geralmente, é esses sintomas que acontecem, né? E então, o THC ele dá esse alerta. Olha, eu estou passando da dose. E o CBD? CBD você não consegue ver efeito colateral. Então você vai aumentando e quando você vai ver, você tá lá em 1.000 miligramas por dia, quilo dia, né? Então eu não usaria, não recomendo ninguém usar CBD isolado. Não, abaixa isso daí. Isso aí é indústria farmacêutica querendo sintetizar uma planta, que isso aí é propriedade nossa, é da natureza. Ninguém pode patentear uma planta. Pode patentear um composto aí isolado, né? Mas o efeito atuagem, gente, você não vai conseguir com o CBD isolado. Prof, quando se trata de aves de porte pequeno, você faz diluição do óleo ou usa concentrações menores, pensando que o óleo pode agir como catártico e induzir a diarreia pelo meio. Sim, né? Você está usando geralmente um meio oleoso, né? Óleo, realmente isso pode acontecer. E o que eu faço? Geralmente eu pego um óleo mais fraco possível, tá? Então, geralmente, as associações, elas fornecem aí até óleos de 4%. Algumas já disponibilizam 2%, mas você pode pegar esse óleo. A associação que você escolher para trabalhar, você pode conversar com eles, porque alguns eles fazem uma concentração menor, tá? Fazem concentração menor. Se por acaso não fizer, vocês podem diluir o óleo. Vocês não, tá? O tutor. Vocês orientam o tutor a diluir. Então, compra um óleo a 5%, pega 1 ml, por exemplo, e dilui 1 ml do óleo e dilui em 9 ml de azeite. Então, você vai ter um óleo mais diluído, né? É muito empírico. Se a gente não tem muitos trabalhos, né, como os temos na alopatia, com cannabis para cães e gatos, você imagina para aves, né? Então, para aves, a gente mal tem as dosagens, né, para todas as espécies de aves e todos os tamanhos, né? Falando em aves, a gente tem muita diversidade. Então, você pega aí um canário e um casuar, né? São aves. Né? Mas sim, para aves menores, eu falei lá do São Bernardo, que ele usa uma gota tal, sim, mas é sempre bom senso, gente, né? Eu tratei já uma calopsita com síndrome de arrancamento das penas, ela tomou um óleo a 4%, e era 4% mesmo, e era uma gota por dia, tá? E ela foi super bem. Mas eu recomendo, né? Eu conheci a veterinária, minha amiga, mas quando você vai tratar de um paciente, de um tutor, aqueles porco-espinho, uma chinchila, uma calopsita, um canário, eu recomendo sempre diluir a dose, ou seja, começar com a menor dose possível, até mesmo por conta, né, da diarreia nos bichinhos. Não podemos indicar esses de farmácias? Não, não podemos. E nem indicaria. Os médicos que eu conheço não compactuam com a indústria farmacêutica, tá? Porque é um absurdo o preço que eles cobram no óleo que vende na farmácia. R$ 2.800, o Mevatil, que é 1 para 1, que seria o ideal pra gente utilizar, né? Então, eles não compactuam com esse tipo
é, de absurdo, né? Isso é um absurdo, porque é uma como que você diz? Uma medicina para rico, pobre não tem condições, que se dane tomando aí Gardenal e fica refratário e fica, bom, sempre, né? O que nós temos para hoje são os olhos de associações. O que você acha da Bela Botanicals da Não Conheço? Achei o preço deles ótimos e entregam em 15 dias. Eu acho um prazo muito longo para um paciente. Gente, tem que ter muita responsabilidade para tratar um paciente com cannabis, tá? Porque muitas vezes nós somos a última esperança daquele tutor. Já rolou para tudo que é canto, não resolveu, daí vai para cannabis, né? Você é a última esperança do cara e você vai e não sabe prescrever. Então você acabou com a última esperança que tinha e o tutor vai sair falando, não funciona. A cannabis funciona, mas tem que saber prescrever. Tá? Então eu não conheço, não posso palpitar. Vou falar pelo que eu tô por dentro. Teoricamente esse óleo do Uruguai não poderia estar aqui, é o que eu tô falando. O que a gente pode, né, malemar é usar os óleos das associações que estão no Brasil. Tá? Então, para ter menos problema com a justiça. Agora, se de repente está usando o óleo do Uruguai, eu não sei como é que isso está chegando no Brasil, que está chegando na mão de um veterinário, porque para um óleo importado do Brasil, do Uruguai para o Brasil, é importação. Para um óleo importado entrar no Brasil e estar disponível para venda para um tutor ou para um paciente humano, ele tem que pegar a autorização da Anvisa. A Anvisa não autoriza. Você tem que ter um CPF, o bicho não tem CPF, então você teria que fazer no nome do animal. Eu tô falando dentro da lei, tá, gente? Tô falando dentro da lei. Que vocês estão vendo aí que ainda não temos uma regulamentação. Então, quer dizer, vocês têm que tentar se proteger de todas as formas possíveis. Tá? Eu não usaria um óleo que está dentro do Brasil de forma irregular. E daí pode respingar para vocês, tá? Então, não conheço, não posso palpitar. E eu acho que 15 dias é muito tempo para um óleo chegar para um tutor. Mas se você tá usando, tá legal, ótimo, mas toma cuidado. Uma dose alta de THC, então, pode causar tanta sonolência e deambulação de cabeça como também agitação? Pode, depende do animal, tá? Então, como eu falei para vocês, lembra daquela cachorrinha? Uma única gota deixou ela chapada. Antes de ontem, eu tava tratando uma cachorrinha que tá com uns episódios neurológicos. Eu já falei, olha, chega em casa, dá 2 gotinhas pra ela, que eles têm óleo em casa. Dá 2 gotinhas pra ela. A cachorra chapou com 2 gotinhas, né? E, no entanto, tem animais que ficam agitados, tá? Eu, por exemplo, quando eu tomo uma alta dose, né, dos óleos que eu uso, a minha pressão baixa, eu fico nauseada, não fico legal, né? Fico com um pouco de tontura. E agora, o meu filho, por exemplo, quando ele toma, ele fica extremamente agitado. Ele fica, nossa, minha cabeça fica milhão, né? Eu quero fazer um monte de coisa. Então, assim, isso é muito individual, tá? Então, pode sim causar agitação e pode causar sonolência. Então, vai ter que realmente estar observando aí como o seu paciente vai agir. Mas, no geral, né, quando você tá fazendo aquela curva em U, você tá subindo de gota em gota, quando você tá subindo na dose ideal, quando você passa da dose ideal um pouquinho, porque você vai subindo de gota em gota, né? A primeira coisa que você percebe, geralmente, tá? Na minha experiência, o que eu vejo os colegas relatarem, é a sonolência, é a falta de equilíbrio, é a ataxia. Para um animal ficar agitado com alto THC, você tem que passar dessa pequena gota, não se importar com isso, né, que o animal ficou sonolento e continuar aumentando. Daí esse animal vai ficar agitado. Teoricamente é assim, tá? A via inalada é uma realidade na veterinária do Brasil. A via inalada é proibida, tá? O que é permitido no Brasil são as gotas via oral, as gotas via oral, o spray nasal e a pomada. As outras não são permitidas. Pode-se usar? Em off pode, tá? Temos lá, como eu falei, a via retal, a via inalada, né?
inclusive em primeiro mundo, o pessoal faz o uso da maconha descarboxilada com vape, né, inalada, no hospital, numa cama, num leito de hospital, tá? Porque é a via mais rápida para atingir o potencial terapêutico da planta. É muito rápido, é segundos. Eu tenho vídeos do um paciente com Parkinson, mas muito grave, muito grave. Ele faz a vaporização e assim, um minuto, no caso dele foi um minuto, porque era muito grave, ele se acalmou, né? Mas eu uso, vou falar para vocês que eu uso a via com o vaporizador, o nebulizador, na verdade, com a tintura de cannabis. Óleo não pode usar, é a tintura de cannabis, né? A gente pinga ali no soro fisiológico e tenta fazer alguma coisa e ajuda, tá? Tem ajudado bastante. Meu namorado mesmo, quando pegou Covid, fez inalação com a tintura de cannabis, tá? Só que não é uma realidade no Brasil. Quer dizer, é uma realidade que não é permitida ainda. Professor, já teve alguma experiência com o uso de cannabis de vida livre? Eu de vida livre não, só animais silvestres domesticados. Tá? Alguns colegas já tiveram vários. Cachorro vinagre, sagui, elefante, vários animais. Eu, Aline, nunca tive experiência com animais de vida livre. Quais os efeitos colaterais negativos mais comuns que podem acontecer com o uso do óleo de cannabis? Isso está na aula, tá? Inclusive tem um slide só com isso daí, sobre os efeitos colaterais da cannabis. O que eu acho um efeito negativo é assim, porque qual o objetivo da cannabis? Qualidade de vida. Quando você não está conseguindo atingir a qualidade de vida, então tem alguma coisa que está errada, né? Com tratamento, porque a cannabis ela oferece qualidade de vida para o paciente, com certeza, absoluta, né? Então, os efeitos negativos quais são? Que estão lá na aula, tá? Então, ataxia, a falta de equilíbrio, né? Deambulação de cabeça, o excesso da sonolência. Tem alguns animais, né? Porque eu coloquei lá, tanto o animal ele pode ficar hipotérmico como pode ficar hipertérmico. Tudo depende da dose e também da sensibilidade daquele paciente. Né? Então, o animal pode ficar muito sonolento e também não responder aos estímulos externos? Pode. Outros podem ficar hiperresponsivos. Então, você faz instalar de dedo, o animal fica bem excitado, né? A luminosidade, então o animal ele fica com aquela... como é que é? Esqueci o nome agora do termo médico. Fotofobia, né? Fotofobia? Não lembro direito. O excesso de luz incomoda aquele paciente, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que me perdi um pouco. Peraí, quais os efeitos negativos? Então, os efeitos negativos podem ser esse, tá? Tá lá no slide. Então, assim, ele pode ficar hipotérmico ou hipertérmico. Ele pode ficar muito chapado ou ele pode ficar muito agitado. Ele pode ter hiperemese quando ele é hipersensível, né? Então, se você passou da dose, você tem que monitorar os parâmetros vitais desse animal, tá? Então você vai mensurando e dependendo do que ele for apresentando, você vai tratando. O tratamento é sintomático, tá? Prof, li que o óleo tem efeito cumulativo e parte armazenada nos adipócitos. Devemos ter algum cuidado com os pacientes obesos? Sim, ela é uma molécula lipossolúvel e ela tem atração realmente por células de gordura. Com os pacientes obesos, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado na questão não seria hiperestesia, não, tá? Quando o paciente ele está hipersensível à luz, fotofobia, acho que é o nome, não é hiperestesia. Hiperestesia é outra coisa. Mas também pode ter hiperestesia também como efeito colateral. Então, com os pacientes obesos tem que ter cuidado, é a modulação da dose, porque eles demoram mais para aparecer o efeito terapêutico da cannabis e ela fica mais tempo ali, ó, naquele organismo, né? A biodisponibilidade nos animais obesos é maior. Então, a dosagem também tem que muitas vezes ser menor. Por exemplo, se você tem dois irmãos, os dois têm convulsão, um é gordo e outro não é, geralmente esse que é gordo, que é obeso, né, que está com sobrepeso, a dosagem dele geralmente é menor. Professora, a 30ª, né? Professora, nesses casos, pode entrar com óleo de cânhamo? Melhor que nada
quando o cliente é preconceituoso? Bom, o óleo de cânhamo, ele é um óleo que tem THC. É um óleo que tem até, dependendo de onde, né, se é da Europa ou se dos Estados Unidos, muda um pouco o teor, mas geralmente entre 0,2% e 0,3% de THC. Ele tem THC também, né? É, assim, a gente não tem que enfiar nada goela abaixo. Eu também já fui preconceituosa hoje. Eu uso um broche de cannabis e falo da cannabis. Eu acho que o estudo, né, a informação, ela quebra todo o preconceito, mas a gente tem que ir com muito tato, com muito cuidado, com muita empatia com esses tutores e pode sim usar o óleo de cânhamo, é melhor do que nada, né? Os fitocannabinoides que tem na planta do cânhamo é praticamente igual o que tem na planta com alto THC, ou 1 para 1, ou com mais THC do que o cânhamo, né? Mas você não acha aqui no Brasil, né, óleo de cânhamo, né? O máximo que você vai achar é um óleo alto em CBD, e é difícil de achar óleo alto em CBD aqui no Brasil, tá? Não são todas as associações que têm disponível óleo alto em CBD. Mas pode explicar. Eu acho que o tratamento de cannabis tem que ser uma parceria com o tutor. Se ele já tem vamos pôr preconceito, como você mesmo utilizou, né? Esse preconceito com a planta, vai mais devagar, né? Esse é o tipo de proprietário, de tutor, que se você der passar da dose logo ali no começo, ele vai te encher o saco, vai dar chilique e muitas vezes não vai querer continuar o tratamento. Ah, então tem que saber falar com cada um direitinho. Se ele é preconceituoso, é melhor começar com óleo alto em CBD, sim, que é o caso do cânhamo. Animal com mioclonia por sequela de sinomose funciona e seria alto THC? Sim. Funciona e seria alto THC, sim. Existe paciente que não tem um diagnóstico e você trata com cannabis? Sempre, né? Muitas vezes o tutor ele não tem condições financeiras ou ele não quer investigar o problema do animal. Eu deixo bem claro, falo, olha, a gente está enxugando gelo, né? Por exemplo, um paciente com cannabis, que a maior parte dos casos que eu atendo são pacientes com convulsão, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que está causando aquela crise convulsiva. Será que é alguma coisa extracraniana que dá para resolver? Né? Será que é uma coisa intracraniana que dá para resolver? E se dá para resolver, por que vai ficar usando cannabis? A gente pode usar cannabis até a gente resolver a causa. Resolveu a causa, parou o cannabis, parou tudo, né? Então, muitas vezes a gente utiliza cannabis sem ter um diagnóstico, através dos sintomas relatados pelo tutor e pelos sinais clínicos que o paciente demonstra ali no exame clínico, através da anamnese, né? Então, é um paciente que você está vendo ali que está com dor, você não sabe o que está causando aquela dor, mas você pode entrar com a cannabis para tentar modular a dor. Tá? A outra pergunta, existe paciente que não... Ah, tá. Quais os critérios que você usa para avaliar a associação? Eu já respondi essa pergunta, tá? Eu vou falar novamente. Foi o que eu falei para vocês. De acordo com conversando com outras pessoas ou acerto e erro. Então você, vou prescrever o óleo da flor da vida. Pô, mas a flor da vida está demorando demais para atender o meu paciente. Então eu não uso. O outro tratou mal o meu cliente, demorou 3 dias para atender. Eu não vou usar essa associação. Essa associação, ela está atendendo o meu paciente, está acolhendo ele de uma forma legal, está respondendo as perguntas do tutor, né? Ele está sendo bem acolhido, ele tem um preço legal, né? Que está nessa média de 350 a 400 reais. Como é que eu digo? O óleo chega rápido, ele tem uma cromatografia, né? Porque eu falei lá também que os óleos eles precisam ser analisados, porque muitos aí têm metais pesados, pesticidas, enfim. O critério que eu uso conversando com colegas, né? Então, eles vão me falando, olha, Aline, esse daqui tá desse jeito, esse aqui demora 15 dias para chegar na casa do doutor. Então, eu já vou descartando, né? Ou então, no começo, quando não tinha ninguém para me falar, eu fui usando e fui vendo, vou experimentar desse daqui. Não gostei, não tá dando um bom resultado. E fundamental, né? É que dê resultado. Então, você tá usando um óleo ali que você não tá tendo resultado, mude essa associação. Quando usar as formas ácidas? As formas ácidas eu não costumo utilizar.
mais, mesmo porque não tem mais disponível. Só quem tinha forma ácida era a Abrace e ela não está mais disponibilizando. Tá? Eu usava porque os efeitos psicotrópicos, né, do THC eram menores na forma ácida. Então eu comecei a tratar uma das primeiras pacientes minha com hiperestesia, então eu usei um óleo alto em CBD, CBDA, com medo, né, do, dos efeitos colaterais com a gatinha, porque ela tinha hiperestesia, e no final das contas eu fui mudando de óleo e a gata se deu bem com alto THC. Tá? Agradeço a todos pela paciência em esperar as minhas apresentações. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí para a formação de vocês, esclarecer, desmistificar, né, o tabu em volta da planta e vocês saberem que é uma planta. É uma planta que tem propriedades medicinais e muitas propriedades medicinais, né, e que podem trazer qualidade de vida para o nosso paciente sem tantos efeitos colaterais, de forma segura e eficiente. Né? Lembrando que é um presente de Deus, né, para a humanidade, para quem acredita em Deus, e que está aí na natureza, né? Faz parte aí da natureza e vamos utilizá-la.